Vamos ler aqui o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Pois, em um momento do ministério do Senhor Jesus, ele foi abordado por alguns fariseus, alguns judeus fariseus, ou seja, os religiosos, que tinham uma pergunta para o Senhor Jesus. Preste atenção no texto sagrado. E eles disseram, os fariseus, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Preste atenção, preste atenção. Aqui você descobre nas Sagradas Escrituras a razão por trás de todos os divórcios. A razão, a raiz de todos os divórcios, seja qual for o motivo, é a dureza do coração das pessoas. Seja do cônjuge, o marido ou a esposa. Ou dos dois. Houve dureza de coração, ou seja, houve uma resistência a fazer o que é certo. Por isso, então, causou-se um problema, seja qual for o problema, em alguns casamentos é a traição, outros casamentos é a mentira, falta de caráter, agressividade, é a indiferença, enfim. N problemas. Mas todos eles têm uma raiz chamada dureza dos corações. Então, por causa dessa dureza do coração humano, que Deus não pode mudar, a não ser que o ser humano permita, queira e permita, então, para não fazer o cônjuge sofrer, para não obrigar a pessoa a sofrer e ficar num casamento com alguém de coração duro, então Deus permitiu, através de Moisés, uma exceção dando carta de divórcio para que houvesse, então, o fim do casamento. Mas não, ou como o próprio Senhor Jesus continua dizendo, no versículo seguinte, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quer dizer, nunca foi a intenção de Deus ajuntar o homem e a mulher de forma que os dois se tornem uma só carne, apenas para separá-los depois. Pois isso sim, você crê em um Deus bom ou em um Deus carrasco? Seria ele um Deus carrasco se ele tivesse criado o casamento para que os dois se tornassem uma só carne e depois os separasse. Quer dizer, imagine Deus te dá um braço e depois arranca o braço. Ele te dá uma perna e arranca a perna depois. Te dá um olho e arranca o olho depois. Ora, faz algum sentido isso? Eu lhe pergunto, faz algum sentido isso? Isso está alinhado com a bondade, com o caráter de Deus, por acaso? Ora, tampouco está alinhado com o caráter de Deus, a sua bondade, a sua perfeição, o esperar que um casal fique junto até a morte, se não for para viverem bem juntos até a morte. Pense comigo, use a sua inteligência, especialmente você que é casado, e você que é solteiro e pensa se casar um dia, e você que é solteiro, que diz assim, Deus me livre, faz o sinal da cruz. Deus me livre de casar, eu não quero casar nunca. Muitos falam isso hoje. Por quê? Exatamente porque são como gato escaldado, não é? que tem medo
de água fria. A água pode estar fria, mas ele corre porque ele lembra da água quente que ele sofreu lá atrás. Então, muitos têm medo de casar hoje porque nunca viram um casamento bom, um casamento modelo. Não viram nos seus pais, talvez até já foram casados e tiveram uma péssima experiência no casamento. Então dizem assim: Deus me livre de casar de novo. Eu entendo essas pessoas. Eu entendo porque a má experiência realmente nos faz traumatizados e evitar uma repetição daquela experiência. Mas, pense comigo, se este era o plano de Deus original. O plano de Deus original, quando ele disse: o que Deus ajuntou não separe o homem, daí surgiu aquela ideia, aquela frase que é trocada normalmente em votos de casamento, na cerimônia de casamento, a morte os separe, não é? Por que até que a morte os separe? Porque o casamento não foi feito para terminar no meio do caminho. Porque isso é uma violência às partes. É uma agressão às partes. Tão violento quanto alguém arrancar o braço da outra pessoa, arrancar a perna da outra pessoa. É uma violência, porque você está pegando duas pessoas que se fizeram uma só carne, e então você separa, é como se estivesse rasgando aquela carne, aquela pessoa. Então, Deus não é carrasco. Deus é bom. Faria algum sentido ele determinar que o casamento fosse até a morte, se isso não fosse bom para o ser humano? Pense comigo só um pouquinho. Só um pouquinho. Não vai cansar. Não faz nenhum sentido. Quando Deus determinou que o casamento faça com que os dois se tornem uma só carne e que eles fiquem assim juntos até o fim, é porque no projeto de Deus, no plano de Deus, o casal, quando se une pelo casamento debaixo das regras, das leis divinas, esse casal necessariamente tem que melhorar com o tempo. O casamento tem que ir melhorando com os anos. O primeiro ano de casado é muito bom. O segundo ano é melhor que o primeiro. E o terceiro é melhor que os dois primeiros. E assim por diante, até a morte. Vai melhorando. Os dois vão se tornando cada vez mais parecidos, vão se juntando e se tornando tão dependentes e tão apegados um ao outro, quanto você é apegado à sua mão, ao seu braço, aos seus pés. Você se imagina sem os seus pés? Você gostaria de viver sem os seus pés? Você diria assim: eu não preciso mais da minha mão, eu posso perder a minha mão. Você diria isso? Não, só no caso em que a sua mão, né, nós sabemos que às vezes a pessoa tem que correr a amputação porque a perna dela, o pé dela está comprometido e vai comprometer a perna inteira e a perna vai comprometer o corpo inteiro, então é melhor ela perder uma perna ou um pé do que perder a vida. Nós entendemos, esse é o princípio do divórcio. Por isso que Deus permitiu, através de Moisés, dar carta de divórcio. Por quê? Já que você vai colocar sua vida em risco e o seu casamento vai acabar te matando, então é melhor você divorciar. Esta é a exceção que Deus causou, mas não porque ele quis assim, repito, e sim pela dureza do coração das pessoas. Sabe, como o rapaz que falou para mim esses dias, falou assim: olha, meus pais, eles são assim, eles são casados já há muitos anos, quase 40 anos casados, mas eles são muito grossos, rudes um com o outro. Meu pai xinga minha mãe xinga meu pai, e, sabe, não divorcia, sabe por quê? Não divorcia muitas vezes por preguiça, não divorcia por conveniência financeira, não divorcia porque tem aquela ideia, ruim com ele, pior sem ele. Mas não entenderam nada do projeto de Deus para um casamento que tem que melhorar com o tempo. Preste atenção, você que é casado, por favor, para de mexer no celular agora.
Para de fazer o que você está fazendo. Me ouça só um minuto, só um minuto. Eu vou falar com você que é casado, casada. Por favor, preste muita atenção. O casamento foi criado por Deus para melhorar com o tempo. Se o seu casamento não tem melhorado com o tempo, alguma coisa está seriamente errada com você, ou com ela, ou ele, ou com os dois. As chances são de que é com os dois. Está errado. Não é o jeito de Deus, porque Deus não é carrasco. Deus não criou o casamento como uma prisão e os confinou ali até a morte, proibindo vocês de se separarem. Vocês vão sofrer. Eu criei uma coisa que só vai piorar com o tempo e vocês não podem sair dela porque vocês têm que sofrer até a morte. Não é esse Deus que eu creio. Não é esse o Deus da Bíblia. E se você está vivendo esse tipo de casamento, você também não crê no Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia que você está seguindo. Me desculpe. Não, eu acredito sim, é Ele que eu creio, é o mesmo Deus. Desculpe. Crer não é falar que crê. Crer é obedecer. Sabe? E se você não está obedecendo, se você não está seguindo as direções de Deus para o seu casamento, então o seu casamento vai mal. Vai mal mesmo. E talvez a única solução, por causa da dureza do seu coração, para salvar a sua vida, talvez Deus tenha que permitir que você realmente dê carta de divórcio. Dê o divórcio para a tua mulher, dê o divórcio para o teu marido. Ou peça o divórcio. Talvez essa seja a saída mesmo para você. Mas eu digo uma coisa, não foi esse o plano de Deus para a sua vida. Se você quer o plano de Deus para a sua vida, reavalie a sua situação. Comece... se reavaliando, primeiramente, se você tem o entendimento de casamento que Deus tem. Porque se na sua cabeça casamento é uma coisa ruim, que só piora com o tempo, que o tempo vai desgastando e vocês vão ficando pior um com o outro, não é isso que Deus pensa. Você está com a cabeça do mundo e não com a cabeça de Deus. Se você quiser mudar seu casamento, salvar seu casamento, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que Deus não é carrasco. Deus é bom. E se Ele criou o casamento para a vida toda, é porque é muito bom estar bem casado a vida toda. Se não aconteceu com você, não quer dizer que está tudo perdido. Quer dizer o seguinte, você errou em algum caminho lá atrás. Você tomou um caminho errado, mas você pode dar meia volta,
retornar, buscar em Deus direção certa e Ele vai te orientar. Você pode refazer, vocês podem refazer a vida de vocês. Então, a alternativa é: ou eu sigo o que Deus fala, ou eu sigo o que o mundo fala. Faça a sua escolha. Eu fiz a minha. Eu quase acabei com o meu casamento. Mas graças a Deus, eu fiz uma escolha de me sujeitar a Deus. E eu tenho vivido, vamos completar 33 anos de casados este ano. Eu tenho vivido, Cristiano e eu, temos vivido o casamento que melhora com o tempo, como o vinho. Então, se você quiser, está à sua disposição. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.